Bem-vindos ao nosso debate aqui no Pod Accounting. Esta é uma atividade do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPE. Hoje, exploramos múltiplas perspectivas sobre a qualidade da informação financeira. Isso. Bom, a pesquisa que fundamenta a nossa discussão hoje é de autoria de Arlindo Menezes da Costa Neto, sob a orientação do professor Luiz Carlos Marques dos Anjos. Exato. O título do trabalho é Aprendizado de Máquina e Legibilidade em Contabilidade, uma abordagem de Ensemble Learning, defendido no ano de 2025. E, sabe, geralmente quando falamos sobre um diagnóstico, seja ele médico ou financeiro, existe uma expectativa de precisão absoluta, né? Com certeza, a gente sempre busca aquele dado objetivo. Pois é tipo na engenharia. Você quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca e regular, e o médico simplesmente aponta e diz: aí está, é um dado binário, quebrado ou não quebrado. Mas e o que acontece quando você tenta tirar um raio-x de um relatório corporativo de, 500 páginas? Nossa, sim. É pleto de jargões contábeis e notas explicativas intermináveis, né? O raio-x tradicional simplesmente falha. Você olha para aquela massa de texto e, não sabe se está diante de uma transparência cristalina ou de uma cortina de fumaça metodicamente construída. Perfeitamente colocado. E é por isso que o estudo processou nada menos que 26.804 notas explicativas. Uau! 26 mil? 26 mil, de 1.152 empresas brasileiras, cobrindo o período de 2011 a 2023. O dilema central aqui é como medir o real valor informacional de um texto contábil. E a minha posição neste programa é bem clara. Tá, vamos ouvir. Eu estou convencido de que a pesquisa demonstra de forma robusta que o volume de texto e a densidade semântica que são capturados pelo índice Lafron-McDonald são, de fato, as melhores métricas empíricas para atestar a completude e a riqueza da informação financeira no Brasil. Eu vejo isso de uma maneira diferente. Eu entendo o encantamento com a robustez dos dados, mas a minha posição parte de um ceticismo fundamental. Como pesquisadora, eu argumento que volume definitivamente não significa clareza. Mas... Espera, pensa comigo. Se você, que está nos ouvindo agora, já pensou, peraí, você está me dizendo que um documento de 1000 páginas é necessariamente melhor que um resumo direto de 50 páginas? Bom, eu compartilho da sua reação. Focar no tamanho do arquivo como proxy de qualidade pode acabar mascarando a ofuscação de informações. Certo, eu entendo o seu ponto, mas... porque ao premiarmos textos imensos, nós corremos o risco de prejudicar a compreensibilidade para o usuário humano. E a contabilidade precisa ser compreensível. Tá, vamos destrinchar isso. Porque para entender a conclusão, a gente precisa entender o motor dessa pesquisa, sabe? E ele é absolutamente revolucionário para a contabilidade nacional. Historicamente, avaliar narrativas corporativas era um exercício limitadíssimo. Sim, muito manual, né? Exato. Ou o pesquisador lia tudo manualmente, o que é, inviável em larga escala, ou usava softwares antigos que simplesmente contavam o número de vezes que a palavra lucro ou prejuízo aparecia. O problema é que esses softwares eram cegos para o contexto. Sim, a famosa abordagem de saco de palavras, o bag of words. A máquina não sabe a diferença entre a empresa não teve lucro e a empresa teve lucro. Ela só conta a palavra lucro. É bem primário. Exatamente isso. É por isso que este estudo muda o jogo ao utilizar o FinBERT-PTBR. Para quem não está familiarizado, é um modelo de linguagem baseado na arquitetura Transformers. Treinado especificamente em textos financeiros em português do Brasil, certo? Isso mesmo. O FinBERT não lê como softwares antigos, ele lê de forma bidirecional. Tá, e o que isso significa na prática, lá na leitura da nota explicativa? Significa que ele lê a frase de trás para frente e de frente para trás simultaneamente. Ele entende que a palavra capital significa uma coisa se estiver perto da palavra Goiânia, né, capital do estado, e significa outra completamente diferente se estiver perto de giro ou social, tipo capital de giro. Nossa, a precisão muda totalmente. Exato. O modelo atua como um leitor humano simulado. Com essa capacidade incrível de entender contexto, o autor conseguiu criar um índice de informatividade muito sofisticado.
Ele é baseado em 3 dimensões: a completude, a densidade e a padronização, que eles também chamam de boilerplateness. E é aí, exatamente aí, que começam as minhas ressalvas. Olha, o rigor algorítmico é inegável, concordo. Mas precisamos olhar para a teoria da agência. Jensen e Macklin nos ensinaram décadas atrás que existe uma assimetria informacional inerente entre quem gere a empresa e quem investe nela. Certo, o gestor tem mais informação. O gestor sabe muito mais. E, às vezes, ele quer esconder o que sabe. Se olharmos para as estatísticas descritivas do próprio estudo, métricas clássicas de legibilidade que medem a carga cognitiva, como o Fog Index e o SMOG Index, elas indicam uma altíssima complexidade nesses textos longos. Ah, mas essas métricas focam estritamente na sintaxe, não acha? Elas simplesmente punem frases longas e palavras com muitas sílabas. É muito mecânico. Porque frases longas e jargões polissilábicos esgotam o cérebro humano. O SMOG Index, por exemplo, ele calcula os anos de educação formal necessários para compreender um texto. E as médias neste corpus de quase 27 mil relatórios, bom, elas sugerem que você precisa de muitos anos de estudo pós-graduado para não se perder na leitura. Tá, mas o nível exigido pelo mercado financeiro já é alto por natureza. Sim, mas o meu ponto é o seguinte: fornecer os termos de uso de uma atualização de software de celular é tecnicamente completo. Tem tudo lá. Mas, na prática, é invisível para o usuário comum. É a ofuscação pelo volume. Quando o estudo celebra o alto índice Laufrey-McDonald, que é essencialmente o tamanho do arquivo digital, eu fico me questionando. Questionando o que exatamente? Se não estamos validando o ato de esconder a agulha, simplesmente construindo um palheiro gigantesco, sabe? Essa analogia dos termos de uso do celular é excelente. Só que ela pressupõe que a empresa está apenas enchendo linguiça. E é aqui que a metodologia do estudo prova que não é o caso. Lembra que mencionei a dimensão de boilerplateness? Lembro a questão da padronização. Isso. A IA não aceita qualquer texto. A pesquisa usou métricas matemáticas pesadas, tipo a similaridade de cosseno e a similaridade de Jacquard. E como isso filtra a linguiça da informação real, na prática? Pense na similaridade de Jacquard como digamos, um detector de plágio corporativo. Imagine que você pegou a nota explicativa do primeiro trimestre e a do segundo trimestre, o algoritmo verifica a intersecção exata de palavras e frases. Para ver o que repete. Exato. Se a gestão apenas copiou e colou o texto burocrático do trimestre passado só para inchar o arquivo e parecer mais completo, a taxa de similaridade dispara. O índice de informatividade percebe isso e penaliza a nota. A pontuação cai, sacou? Portanto, para o tamanho do arquivo se correlacionar com alta informatividade, o texto novo precisa ser semanticamente denso e genuinamente novo. De que o índice Logran-McDonald, o simples tamanho do arquivo em si, é o grande vencedor entre todas as métricas. Dizer que um arquivo pesado é a melhor representação da qualidade informacional, olha, me soa muito contraintuitivo para quem valoriza síntese. Bom, a resposta para isso, na verdade, está no Ensemble Learning, especificamente no uso de modelos de Random Forest e Gradient Boosting. A estatística tradicional, como uma regressão linear, tentaria traçar uma linha reta única passando por todos os dados, o que é rígido demais para a linguagem humana, né? Sim, a linguagem é cheia de nuances. O Random Forest, ou floresta aleatória, funciona criando centenas de árvores de decisão diferentes. É como perguntar a opinião de 1000 especialistas independentes e tirar uma média das respostas deles. Isso permite capturar relações que são altamente complexas e não lineares. Eu entendo o conceito de não linearidade. A floresta aleatória é incrivelmente preditiva. Mas o problema histórico desses modelos complexos de aprendizado de máquina é que eles operam como uma caixa preta. Eles te dão a resposta correta, mas não te dizem como chegaram lá. Então, como o autor prova qual métrica foi a mais importante para a IA tomar a decisão? Ah, esse é o pulo do gato metodológico do trabalho. Eles abriram a caixa preta usando testes rigorosos de importância de variáveis. Analisaram o MDI, que é a diminuição média da impureza, o MDA e, de forma mais contundente ainda, aplicaram a análise SHAP. Espera, análise SHAP? Aquela baseada na teoria dos jogos? Essa mesma, o SHAP baseia-se nos valores de Shapley,
que vem da teoria dos jogos cooperativos. Aquela teoria que, inclusive, rendeu um prêmio Nobel. Certo, mas traduzindo isso da ciência de dados para a realidade contábil, como fica? Tá. Imagina que as métricas de legibilidade, tipo o tamanho da frase, a complexidade das palavras e o tamanho do arquivo, são os jogadores de um time de futebol, e eles estão tentando ganhar um jogo, que é, nesse caso, prever a informatividade. Tá, gostei da analogia. O SHP calcula matematicamente, em todas as permutações possíveis, exatamente quantos gols cada jogador contribuiu para o placar final, isolando o impacto individual de cada um. E olha só, em todas essas testes, de forma absolutamente unânime, o jogador índice Lafron-McDonald, que é o tamanho do arquivo, esmagou os outros. O tamanho do arquivo captura o esforço real da empresa. Quando uma firma justifica minuciosamente a taxa de desconto usada num teste de recuperabilidade de ativos ou em sérios detalhamentos exigidos pelos pronunciamentos técnicos, os famosos CPCs, tudo isso ocupa espaço. Então, aí é que está o perigo metodológico, e esse é o meu maior questionamento analítico a esta pesquisa. Você mencionou os pronunciamentos técnicos. Se formos olhar a mecânica da dimensão completude que foi criada no estudo, ela inclui uma variável chamada checklist hit rate. Correto. Ela mede o percentual de palavras-chave exigidas pelos CPCs que de fato aparecem no texto corporativo. Mas espera, pensa pelo seguinte ângulo. Não é quase tautológico? Não é uma obviedade matemática que arquivos maiores vão pontuar mais alto no checklist hit rate? Bom, em tese, porque se eu escrevo um relatório longo, prolixo, de, 500 páginas, a probabilidade de eu, mesmo que acidentalmente, esbarrar em todas as palavras do checklist dos CPCs é astronomicamente maior do que num relatório focado e incisivo de 50 páginas. A minha preocupação profunda aqui é se estamos realmente medindo a utilidade da informação para a tomada de decisão do investidor ou se estamos apenas medindo a submissão cega a uma burocracia regulatória. Entende? Um arquivo inchado ganha uma nota alta da IA simplesmente porque atirou para todos os lados. Dados. É um ponto excelente, e eu confesso que teria a mesma preocupação se o autor não tivesse construído salvaguardas rigorosas no índice. Para evitar que a empresa simplesmente atira para todos os lados, o índice incorpora a entropia de Shannon na métrica chamada balance. Entropia da teoria da informação. Exatamente. A entropia de Shannon mede a imprevisibilidade e a distribuição da informação. Na prática, se a empresa usar 400 páginas para falar exaustivamente apenas sobre um risco jurídico específico, só para tentar inchar o relatório e bater metas de tamanho, a entropia cai, porque o texto se torna desequilibrado e super previsível. Ah, então ele exige uma distribuição inteligente dos tópicos. Isso. A métrica de balance exige que a empresa distribua sua atenção de maneira proporcional aos tópicos materiais do negócio. Aliado a isso, ainda há a métrica de change-nar, que verifica se a narrativa está mudando de acordo com as variações econômicas daquele ano específico. Não dá para simplesmente criar um documento gigante e vazio. A estrutura matemática do índice exige substância. É uma defesa forte. Ainda assim, há um vasto corpo de literatura tradicional, amplamente liderado por estudos focados nos Estados Unidos e na Europa, como os trabalhos clássicos de Feng Li, lá de 2008. Eles demonstram consistentemente que a extensão do texto, ou seja, relatórios longos e densos, é a principal ferramenta que os gestores usam para esconder más notícias. É a famosa hipótese da ofuscação. Se o lucro cai, o relatório cresce. A clareza é inimiga de quem tem algo a esconder. Mas esse é exatamente o ponto cego da literatura anglo-saxônica quando a gente importa ela sem filtros para cá. A pesquisa de Arlindo Menezes toca numa ferida exposta. O Brasil não é os Estados Unidos. Com certeza, nossos mercados são bem diferentes. Em mercados emergentes como o nosso, a assimetria de informação basal é avassaladora. Nós não temos a mesma cultura de dispersão acionária e nosso ambiente regulatório passou por um verdadeiro choque de realidade com a adoção do IFRS a partir de 2010. Aqui, as normas exigem narrativas exaustivas por uma razão concreta. Para proteger o investidor. Exato.
O que a literatura norte-americana chama pejorativamente de verbosidade e assume logo de cara como ofuscação, a pesquisa sugere que, no Brasil, é na verdade granularidade semântica. O volume é evidência de transparência. A extensão do relatório reflete o esforço monumental da empresa em mitigar os elevados custos de agência, detalhando eventos complexos para proteger um investidor que atua num mercado de altíssima incerteza. Tudo bem, mas essa granularidade semântica só é útil se houver um cérebro capaz de processá-la, né? E é aqui que chegamos ao ponto nevrálgico, o verdadeiro divisor de águas da nossa discussão hoje. O seu argumento assume que a capacidade de absorção do leitor é infinita, mas o arcabouço conceitual da contabilidade coloca o usuário humano, tipo o investidor minoritário, o credor, o analista júnior, no centro das decisões de divulgação. Mas nós precisamos ser honestos sobre quem ou o que realmente está lendo esses relatórios hoje em dia. A própria premissa metodológica deste estudo, ao usar o Finbert PT-BR, ela reconhece uma nova realidade empírica inegável. O leitor primário do mercado financeiro hoje não é um ser humano sentado na mesa com uma xícara de café e um marcador de texto lendo 1000 páginas. Sim, são os robôs. Isso! O mercado usa algoritmos, scrapers, modelos preditivos e fundos quantitativos para devorar essas notas explicativas em milissegundos. Para uma rede neural, frases longas ou jargões complexos não causam nenhuma fadiga cognitiva. O que importa para o algoritmo é a riqueza de dados extraídos. A complexidade não é um impeditivo para a máquina, ele é a própria matéria-prima do valor. Olha, eu entendo a fascinação pela eficiência algorítmica de verdade. É muito tentador entregar as chaves para a máquina, mas isso cria um cenário que eu considero filosoficamente perigoso para a transparência do mercado. É um fenômeno conhecido como lei de Goldhart. Quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. A pesquisa até cita, com muita propriedade, alertas de autores recentes, como Cal e colaboradores, um paper de 2023. Eles documentam que os agentes preparadores da informação não são entidades passivas. Os gestores das empresas já sabem perfeitamente que fundos de investimento usam algoritmos de processamento de linguagem natural para ler seus relatórios. E sabe o que eles fazem? Eles praticam engenharia de texto. Eles otimizam o documento para ser lido pela IA? Sim. Eles começam a adaptar ativamente o vocabulário, mitigando o tom negativo, usando sinônimos precisos que sabem que os modelos Transformers classificam como informativos ou positivos. Estamos criando um loop fechado. A máquina da empresa escreve o relatório para ser lido pela máquina do investidor. O algoritmo do Finbert avalia bem o relatório só porque o relatório foi cirurgicamente projetado para agradar o algoritmo. Nesse cenário corporativo meio distópico, a utilidade da contabilidade corre o risco severo de se descolar da realidade econômica da firma. Sabe, é como um mapa geográfico. O mapa deixa de representar o território real, com seus buracos e abismos de verdade, e passa a representar apenas o que o satélite quer ver. A realidade se perde na otimização. Uau! É uma imagem poderosa e eu confesso que esse loop fechado entre IAs é talvez o maior desafio regulatório da nossa geração. É o jogo de gato e rato elevado à enésima potência. O analista humano procurando entre linhas foi substituído pelo gestor fazendo engenharia de prompt contra a máquina do mercado. No entanto, acredito que a flexibilidade estrutural de modelos avançados os torna muito difíceis de enganar a longo prazo. Você confia na capacidade da IA de se autocorrigir? Sim, o uso de métricas como a própria entropia de Shannon e as verificações contínuas de consistência temporal, elas ancoram o texto à realidade econômica. A inteligência artificial de fronteira é excepcionalmente sensível a nuances de contexto que eventualmente expõem o otimismo artificial. Pode haver um lapso, mas não uma ilusão duradoura. E isso nos traz de volta à conclusão sólida do estudo. Até que se prove o contrário, para esse leitor algorítmico superpotente, o tamanho do arquivo digital, medido pelo índice Laffer-MacDonald, atua sim como a proxy empírica mais confiável de informatividade na prática. É uma conclusão que eu respeito tecnicamente, mas que eu encaro com imensa cautela prudencial. A capacidade da IA de processar dados em larga escala é brilhante,
mas a disciplina contábil tem um compromisso quase, sei lá, democrático. Se assumirmos como mercado que a máquina resolve o problema da complexidade sintática e simplesmente aceitarmos relatórios cada vez maiores, a gente corre o risco de criar um ecossistema financeiro super elitizado, onde a completude se torna a camuflagem perfeita. Um mercado onde apenas supercomputadores instalados em grandes fundos de investimento consigam decifrar a saúde de uma empresa é um mercado que infelizmente abandonou o investidor humano. É uma preocupação mais do que legítima, porém, independentemente de onde a gente aterrisse nesse espectro entre a eficiência algorítmica de um lado e a proteção cognitiva humana do outro, eu acho que temos um terreno comum bem sólido sobre o impacto deste trabalho. Esta pesquisa eleva de forma brutal o padrão metodológico nacional. Ah, sem dúvida. Nisso nós concordamos. Trazer o Ensemble Learning e o Finbert PTBR para analisar a legibilidade em português tira a contabilidade brasileira de um estágio quase artesanal de análise de texto e a joga direto na fronteira do conhecimento em ciência de dados. É um caminho irreversível e super necessário. Eu concordo plenamente com você nisso. O rigor metodológico na aplicação do Random Forest, os testes cruzados super cuidadosos para evitar overfitting e a transparência em abrir a caixa preta através dos valores SHAP, tudo isso compõe um trabalho de maturidade técnica exemplar. A inserção da linguagem computacional moderna para medir custos de agência e qualidade de divulgação abre portas imensas para pesquisadores no Brasil. E isso nos deixa com a reflexão estrutural que guiou todo o nosso encontro de hoje. O futuro das divulgações contábeis pertence às máquinas incansáveis que as leem e precificam ativos em milissegundos ou às humanos falíveis que lá no fim da linha tomam o risco das decisões? O que significa ser legível quando os olhos que escaneiam o texto são feitos de código binário em vez de córneas, não é? Convidamos todos a buscar e ler a íntegra da tese de 2025 de Arlindo Menezes da Costa Neto. Sim, vale muito a leitura. Mergulhem na metodologia e pendam os dados por trás das nossas argumentações de hoje e formem suas próprias conclusões. Para voltarmos à sua metáfora inicial lá do raio-x, a tecnologia nos deu uma máquina incrivelmente sofisticada. Talvez a inteligência artificial não seja o raio-x que mostra preto no branco, mas sim uma ressonância magnética de altíssima definição. Perfeito. Ela penetra camadas profundas do texto, identifica contrastes, entropia e densidades semânticas que o olho nu jamais perceberia apenas medindo o tamanho de um arquivo em megabytes. Ela capta o que o olho humano ignora. Mas, no fim do dia, a imagem detalhada na tela ainda exige uma mente que olhe para ela e se pergunte: essa complexidade brutal que estamos vendo é o remédio para curar a assimetria de informação ou já é um sintoma de uma nova doença corporativa? A máquina gera os dados, mas o julgamento sobre a transparência do mercado, ele sempre será, na sua essência, humano. Fica aí a excelente provocação para todos nós. Até o nosso próximo debate e continuem sempre questionando as evidências.